Olá, povo do meu condomínio! Mais um SigaMeCast, mais um programa riquíssimo de informações, dicas e soluções para você que vive o universo que é condomínio. E o tema de hoje é um tema muito oportuno, muito importante para quem vive condomínio, que é terceirização e contratos em condomínio, como evitar riscos e blindar a sua gestão. Para quem vive a gestão, tanto empresários quanto gestores, sabe a importância que uma boa leitura de contrato, você ter um contrato muito bem feito, ele pode blindar ou pode trazer problema para o seu condomínio. Hoje eu venho trazer uma convidada muito especial, que é uma advogada empresarial com mais de 10 anos de experiência no mercado, pós-graduada em Direito e Processo de Trabalho, especialista em compliance e contratos, área que fortalece na atuação e na orientação, e defesa de empresas para falar sobre terceirização e contratos em condomínios, um tema que pode definir se a gestão ela é de sucesso ou é uma gestão de risco. Seja muito bem-vinda, doutora Úrsula. Muito obrigado pela oportunidade e, claro, a possibilidade de estar aqui conosco, compartilhando conhecimento e falando, né, sobre um tema tão importante. Eu que agradeço, Diego, o convite de estar aqui e falarmos sobre algo muito importante para condomínio, para empresas, até mesmo para pessoas físicas, né? Que é a questão do contrato, de ler antes de assinar, analisar cláusulas. A gente vai falar disso aqui direitinho, de forma detalhada. Preste atenção aí. E, claro, é um tema muito importante, não só para gestores, né, para empresários, mas para você, morador. Porque, normalmente, quando o síndico, o gestor, ele faz cotação, ele traz opções de contratos, né, traz a minuta e apresenta. Quem de vocês lê? Comente aí. Quem lê a minuta de contrato, quem entende sobre o que o contrato está falando dentro do seu condomínio. Porque um contrato mal feito, ele pode transformar a economia numa grande cilada, num grande prejuízo, e vocês, moradores, vocês, gestores, empresários, precisam se atentar muito sobre o que é, de fato, uma boa análise, entender sobre o que o contrato ele contempla, né? E a gente, para dar início ao nosso bate-papo, vamos falar sobre o cenário da terceirização. Porque o condomínio, ele normalmente existe os serviços terceirizados e as pessoas precisam entender a responsabilidade sobre esses terceirizados. Porque na cabeça de muita gente, contratou um terceirizado, acabou o problema com aquele funcionário, com aquela empresa. Mas eu acho que não é isso, né, doutora? No primeiro momento, né, a terceirização ela ganhou força nos condomínios justamente por isso, né, a diminuição, a redução de custos, né, dos encargos trabalhistas, já que você está contratando uma empresa para prestar serviços. Então, essas obrigações cabem à empresa contratada, né? É aquela coisa, digamos assim, eu pago a fatura mensal daquele contrato e o resto é com aquela empresa. Mas não é assim que as coisas funcionam na prática, né? Por isso que a gente deve, antes de contratar, analisar. A partir do planejamento da contratação, Diego, eu acho que já deve existir uma assessoria jurídica ali. Quando você planeja contratar. Aí, depois da negociação e aí, no fechamento da contratação, que aí vem o contrato. Né, que a gente vai falar bem detalhadamente sobre esse contrato aqui. E claro, você como especialista, advogada trabalhista, o que distingue, qual a diferença de mão de obra própria para a mão de obra terceirizada? Vamos lá. A mão de obra própria, quem é o empregador é o condomínio, né? Então, ele que vai ficar encarregado de assinar carteira, pagar 13º, férias, todos os encargos trabalhistas, sociais, diferente do terceirizado, né? Que quem está pagando é a empresa prestadora de serviço. É como eu disse, você paga a fatura mensal daquele contrato e quem é responsável por todos esses encargos, essas obrigações trabalhistas, é a empresa terceirizada. Só que não é sempre assim, né? Ah, não, eu pago e lavei minhas mãos. Agora tudo é com essa empresa terceirizada, com essa empresa prestadora de serviço, né? Tudo tem, assim, o seu lado bom e o seu lado não tão bom, digamos assim. Sim, sim. Quais as vantagens e quais os riscos? Vamos entender esse lado bom e esse lado não bom. Exatamente. Vamos lá. Quando você contrata uma empresa para prestar serviços das atividades essenciais, né? Limpeza,
jardinagem, vigilância, muitas vezes até a manutenção predial, você está, digamos, eu estou deixando de me preocupar com aquilo para me preocupar somente com a gestão do condomínio. Né? Muitas vezes se contrata até a parte administrativa também, Sim. mas aí você está preocupado só com a gestão do condomínio. Quem vai se preocupar com processo seletivo, contratação, desligamento, afastamento de funcionário por férias, por doença, é aquela empresa que você contratou. Então, e também vai ter mais agilidade quando isso acontece. Alguém saiu de férias, quem vai substituir? Então, isso é um ponto bom quando você contrata uma empresa terceirizada. Diferente quando a contratação é direta, mão de obra própria do condomínio. Porque você tem que ir atrás de, quem vai cobrir as férias daquele funcionário? Isso é um ponto importante, né? Exatamente. Então, não se tem essa agilidade nessa substituição de funcionários por afastamento de doença ou desligamento, que aí você vai ter que se envolver em todo o processo de contratação. Então, isso é um ponto bom, né? Essa agilidade e rapidez nesse processo de substituição de funcionários. E aí, o gestor ou o síndico, ele se preocupa só com a administração, com a gestão do Então, condomínio. ele tira, basicamente, eu vou colocar dentro de aspas, a responsabilidade com a mão de obra. Isso fica a cargo da empresa. Exatamente. Lembrando que ele também tem que ficar atento se essa empresa está fazendo tudo direitinho, né? Tá. Até agora a gente falou só de ponto positivo. Agora eu quero entender os pontos negativos. O ponto negativo de uma empresa, né, da contratação de uma empresa prestadora de serviços você tem que verificar como é que está a execução, como é que está o pagamento do salário desses funcionários, como é que estão os encargos trabalhistas, sociais, a contribuição, o FGTS, INSS, como é como é que estão as certidões dessa empresa. Ela é uma empresa que tem boa reputação? Você já verificou como é que se ela tem processos trabalhistas? Então, isso aí se faz antes de contratar e durante a contratação você vai sempre... Faz o acompanhamento. Exatamente, o acompanhamento da execução desse serviço, né? Dessa prestadora de serviço e dos seus funcionários dessa forma. Não diretamente, tá? Porque a real empregadora desses funcionários é a empresa prestadora. Então, qualquer coisa que você tenha a reclamar, falar do funcionário, você entra em contato com a empresa prestadora e a empresa prestadora fala com o funcionário. Porque ele não é seu funcionário direto. E, doutora Úrsula, quais os principais erros que o síndicos, né, gestores e empresários cometem na contratação do serviço terceirizado? Focar somente no preço quando recebe aquela proposta de serviços, né? E aí não olham outras coisas, né? Vai atrás de saber se aquela empresa ela é idônea, qual a reputação dessa empresa frente a outros condomínios. Será que essa empresa tem processos trabalhistas? Entendeu? Então, isso é muito importante, porque o barato pode sair caro. E normalmente sai. Pois é. Vale salientar, doutora, eu vou fazer um comentário que acontece muito. Você que nos acompanha, você morador, você que vive o universo que é condomínio, se atentem ao que o doutor acabou de falar, porque você vai olhar preço. Você não lê o contrato, você não entende sobre absolutamente nada, você não conhece a credibilidade, a referência dessa empresa que está entrando dentro do seu condomínio. Se essa empresa ela presta um mau serviço, não vai ser da responsabilidade dela, não vai ser sua. Porque vai gerar multa trabalhista, vai gerar diversas coisas que podem gerar de problema para o condomínio. E quem é que paga o preço? É o morador, vai vir taxa extra para você. Então sejam criteriosos e continue acompanhando o programa, porque vocês vão aprender a serem mais criteriosos. E, doutora Úrsula, para que a gente dê continuidade, quais os documentos não podem faltar para a empresa que presta serviço terceirizado? Vamos lá. O que o síndico ele pode exigir, né? O contrato social, as certidões, né, de regularidade aí dessa empresa, para ver se está tudo direitinho, né? Para depois não ter problemas. Pedir também a convenção coletiva da categoria para verificar se a empresa está cumprindo com o que está determinado nessa convenção. Isso é importante, isso é muito importante. Porque assim, a convenção ela prevalece sobre a lei. Sabe, o negociado prevalece sobre o que está na lei.
Isso aí já é de conhecimento O combinado não sai caro. Exatamente. Então, será que ela está cumprindo com o que está na convenção coletiva da categoria? Isso é importante para evitar que, de repente, o empregado acione a Justiça do Trabalho e aí termine sobrando para o condomínio futuramente, né? Isso é um fato, né, doutor? Acontece muito. E para que as pessoas entendam bem, existe algum caso real que a doutora possa comentar de contratos mal feitos ou serviços que a empresa acabou prejudicando o empresário ou o condomínio? Existe algum caso real que a senhora possa Sim, comentar? sim. Eu tenho conhecimento, né, e atuei a favor do condomínio numa troca de, digamos, o síndico faleceu, o outro assumiu, e aí vieram algumas dores de cabeça, né? Sim. Dentre eles, o contrato de prestação de serviços da empresa de limpeza, de Hum, portaria, e aí existiam cláusulas abusivas, sim. entendeu? Inclusive a cláusula de rescisão de contrato. Não havia também penalidades para descumprimento de prazos. Ou seja, era um contrato ruim. O condomínio estava preso a um contrato ruim. E daí teve-se que entrar na justiça e discutir essas cláusulas abusivas, porque estava tendo dificuldade para rescindir esse contrato, até mesmo porque o contrato existiam cláusulas abusivas, como eu acabei de dizer. Então, tudo isso foi o quê? Teve todo esse custo, né, de entrar na justiça para resolver a situação. Então, assim, vamos evitar esse desgaste, né? Vamos primeiro analisar, quando você receber uma proposta, analise direitinho, procura saber detalhes sobre essa empresa, depois analisa o contrato direitinho também, as obrigações, as responsabilidades, penalidades por falta de descumprimentos contratuais, por prazos, tudo isso tem que ser observado. E o principal que eu vejo, doutora, é assessoria jurídica. Porque o empresário, o gestor, ele é gestor. Ele não é advogado, ele não é contador, tudo isso. Ele precisa de pessoas que façam esse trabalho, que tenham um conhecimento prático, teórico, para poder dar o auxílio. Então, a assessoria jurídica ela é de suma importância para que o gestor ele esteja mais acobertado. Porque se ele não tem tempo, não entende, vamos falar aqui sobre o juridiquês, né, que se fala, sobre o vocabulário dos advogados, a forma de que se descreve o contrato, muita coisa a gente não entende. A gente lê ali, é quase um grego. Mas quando se tem uma boa assessoria jurídica, acaba se blindando, né, para que não cometa erro, porque o advogado vai orientar, olha, isso aqui está errado, isso aqui está certo. Então, essa é muito importante. Você já identificou algum cenário em que você orientou e o cliente, o condomínio, a empresa ainda cometeu erro e contratou errado ou não? Não. Até então, não, né? Mas já peguei casos que contrataram errado e aí a gente teve que rever esses contratos ou até mesmo levar a situação para a justiça. Teve que levar. Exatamente. Mas é muito importante, Diego, como você está dizendo, a assessoria jurídica preventiva. Por quê? Muitos síndicos, muitas pessoas imaginam assim: eu só preciso do advogado depois que o problema acontece. Porque já está na justiça, um processo. Exatamente. Só que o advogado, ele atua dessa forma preventiva, né? Ele vai ver os riscos que aquilo vai causar, se aquela cláusula, ela tem, digamos, se ela é abusiva, se ela tem Sim. um entendimento que pode ser diferente. Por quê? Porque a gente já é acostumado na prática com esse tipo de coisa. Então, a gente, digamos, temos o olhar treinado para isso, né? Já tem um olhar clínico. Exatamente. E para que você, pela sua expertise e experiência, você poderia dar um checklist básico sobre como se assustar num contrato abusivo? Vamos lá. Primeiro, você tem que prestar muita atenção no objeto do contrato, né? O que é que esse contrato ele traz? Depois vamos para as cláusulas de obrigações, né? Vamos para a cláusula também falar do reajuste. Será que não é abusivo? Tem que ter um reajuste com base legal, né? Porque o contrato ele tem que ser bom para ambas as partes, Para ambas as né? partes. Tem que ter um equilíbrio. Se o contrato ele só pende para o lado da empresa prestadora de serviço, ele não é legal para o condomínio, ele é um contrato ruim. Então, tudo isso tem que ser analisado. Ou Né? se até mesmo num cenário em que seja muito bom para o condomínio, também
Tem que se assustar. Tem que ser equilibrado realmente. Por que eu estou falando que geralmente vem cláusulas abusivas com esse desequilíbrio contratual? Porque geralmente, quando você vai contratar, a empresa ela envia o contrato, não é? Sim, Mas sim. aquelas cláusulas, elas podem ser, digamos, comentadas, modificadas, né? Só é conversar. Não é um contrato lá que É absoluto. exatamente. Então, você pode conversar. Você está contratando uma empresa prestadora de serviços. Não é um contrato de adesão. Né? Como às vezes você vai comprar um telefone e já tem um contrato pronto ali, você não tem como discutir as cláusulas. Não é dessa forma. Ali é um contrato entre pessoas jurídicas. Então, você vai analisar tudo aquilo. Se você não concordar com aquela cláusula, você senta e conversa. E aí se chega a um denominador comum. Só não pode ser um contrato que tem multas desproporcionais para o condomínio e nenhuma multa para o prestador de serviço, se ele não cumprir com alguma obrigação contratual. Não pode. A rescisão só pode acontecer de forma unilateral pela emprestadora de serviço, e não pelo condomínio. Ou então tem uma multa que o condomínio, se ele rescindiu o contrato antes do período de vigência e do prazo de vigência, a multa, digamos, é como se nunca... Astronômica. Exatamente. Então, são cláusulas abusivas que devem ser prestadas atenção na hora que você assina um contrato. Tem que ter muita atenção. E se você tiver alguma dúvida sobre alguma cláusula, pergunte. Pergunte para outra parte, né, que lhe entregou o contrato. Pergunte, procure um advogado, já que se você não tem essa assessoria jurídica preventiva, procure, pelo menos nesse momento, né, da negociação e contratação, porque é muito importante. Porque muitas vezes, não quero investir nisso, mas você vai ter problemas futuros grandes. Porque a economia pode virar uma dor de cabeça. Exatamente. Como você mesmo falou, vale salientar que, falando de terceirizada, né, de mão de obra terceirizada, existem alguns casos aqui na nossa capital e região metropolitana de algumas empresas que abrem a empresa, tem CNPJ, tem tudo bonitinho. Ele vai fazer uma cotação em um condomínio, existe 3 cotações. Então, vamos criar números hipotéticos em que um funcionário custe R$2.000, a outra empresa cobra 3, a outra cobra 4. Grande maioria dos moradores e dos gestores vão votar naquela de 2.000, que não paga nem os impostos, né? Mas tudo bem, voltou porque é mais barato. Já aconteceu por diversas vezes dessa empresa fechar e sumir. Nesse caso, a responsabilidade, né, eu vi por alguns casos, de ficar para o condomínio. As custas e as rescisões ficou para o condomínio. E no final de tudo, quem pagou mais caro foi o condomínio, né? Ele não analisou bem, ele não identificou uma empresa idônea, de credibilidade e confiança, e quem pagou o preço foi ele. Veio através de taxa extra, empréstimo que o condomínio precisou fazer para pagar e afins. Para que isso não aconteça, tem que se atentar muito a todas as suas dicas, né, doutora? Exatamente, porque o condomínio ele pode ser responsabilizado, né, judicialmente, caso um empregado desses ele acione a justiça do trabalho, né, em busca de seus direitos que não foram pagos, as obrigações trabalhistas, enfim, rescisão de contrato que não foi pago, e a responsabilidade do condomínio nesses casos ela é subsidiária, né? Mas o que é isso? A responsabilidade é da empresa que contratou a prestadora de serviço. Sim. Mas aí, muitas vezes, como você bem disse, a empresa ela abriu e aí, de repente, ela fecha as portas e não paga ninguém, some. E aí, quem vai pagar esses trabalhadores é o condomínio. Por quê? Porque ela usufruiu do trabalho desses trabalhadores, desses funcionários que não foram Por pagos mais pela que ela essa tenha empresa. pago. Exatamente. Né? Ela pagou, mas aí será que ela verificou se estava sendo feito o pagamento do salário em dia? Como é que estava sendo esse recolhimento, né? Os encargos sociais, como é que estava tudo? Ela pediu as certidões, ela tem tudo isso documentado, entendeu? Porque, assim, se ela tiver, ela teve uma diligência, né? Então, isso também é visto com outros olhos na Justiça do Trabalho. Sim. Ou ela deixou tudo do Foi jeito omissa. que estava. Exatamente. Inclusive, na hora que ela recebeu a proposta, como você falou, 2, 3 e 4 mil, foi perguntado para ela se dava para cobrir os custos, né? Porque existem os encargos que a gente sabe que são bem altos. São altos. Então, tem que ver, será que essa empresa
Consegue pagar os encargos desses funcionários que o seu condomínio vai precisar? Tudo isso tem que ser analisado, porque como você bem disse, existem empresas que abrem, né, que amanhece, mas digamos não Não anoitece. anoitece. Isso acontece muito, infelizmente. E esse ponto, pessoal, para quem está nos acompanhando, ele é muito importante para você se atentar. Sempre que seu condomínio, sempre que sua empresa, você empresário, for cotar, for pesquisar sobre mão de obra terceirizada, entender que é a empresa que está entrando dentro do seu condomínio. Porque essa solução para o gestor, porque a mão de obra terceirizada é sim uma solução, porque tira muita responsabilidade, ela pode se tornar um grande desafio e problema. E um problema caro de se resolver. Então, sejam criteriosos, busquem entender o contrato, busquem entender quem está entrando dentro da sua casa. Porque, de fato, ou será uma solução ou será um grande problema. E para que a gente possa dar continuidade no nosso programa, vamos expandir o nosso tema para os demais contratos, como elevadores, obra, manutenção, segurança e etc. Quais as cláusulas, doutora Úrsula, devemos estar, as básicas para todos esses contratos? Qual a cláusula precisa estar em todos? Vamos lá. O objeto, né? Do que se trata esse contrato? Prazo de vigência, cláusula de rescisão. Muito importante também ter substituição de funcionários, ter uma cláusula sobre isso. É interessante ter uma cláusula sobre Exatamente. Outra também, por penalidades por descumprimento de contrato, de prazos, né? Porque aí, se não tiver, digamos que a empresa, ela de repente não tem ninguém ali naquela portaria naquele dia e vai ficar por isso mesmo, o condomínio fica sem portaria e não tem nenhuma penalidade por isso, porque no contrato não fala sobre isso. Então tem que ter muita atenção. Índice de reajuste. isso. É interessante ter índice de reajuste. Exatamente, conforme a lei, NPC, né, IGPM, enfim, algum índice de correção monetária, porque tem que ter uma base legal para esse reajuste, né, desse contrato. Então, esses são os pontos muito importantes. Multas, tudo isso é muito importante você verificar no contrato antes de assinar. E também a questão de valores, né? Será que vai cobrir os custos daquela empresa? Ser criterioso em relação aos valores, porque isso pode dizer o que pode vir no futuro, né? Exatamente, porque você não pode simplesmente, não, vou fechar os olhos para tudo e vou focar só no valor. Não, não aconselho. Em relação a pontos críticos, como garantias, prazos, reajustes, responsabilidades, isso se encaixa bem aonde em um contrato? Exatamente nas cláusulas. Tem que ter as obrigações de cada uma das partes. E são críticas, são um ponto importante. Sim, sim, muito importantes, porque as garantias, isso aí é para evitar prejuízos no condomínio, né? A garantia de que no momento de, digamos, substituição de um funcionário, vai ter outro que em tempo ágil para substituir aquele que por algum motivo, sei lá, se acidentou a caminho do trabalho, enfim, tem que ter tudo isso, essas garantias, para proteger o condomínio. E o que mais você citou? Em relação a garantias, prazos, reajustes e as responsabilidades. Pronto, que a gente já falou sobre um pouquinho de cada um, né? Falou Eu já um falei pouquinho sobre antecipadamente. Isso. Responsabilidades de cada uma das partes, inclusive do condomínio também, que ele não pode simplesmente, não, contratei, vou lavar minhas mãos, não tenho responsabilidade alguma. Não, tem que focar na execução do serviço e estar sempre preocupado de como é que andam essas certidões, né? Essas regularidades aí com as obrigações trabalhistas. E esse ponto é muito importante para se identificar se a empresa é idônea. Porque se ela tem a documentação necessária para prestar o serviço e se o contrato ele é compatível, ele é um grande ponto para essa empresa. Porque a gente sabe que existem muitas empresas que trabalham de forma errada, trabalham errado no mercado e acabam prejudicando quem trabalha certo. E quem trabalha errado normalmente coloca cláusulas abusivas dentro do contrato. Como é que as pessoas, os síndicos, os empresários, podem identificar essas cláusulas abusivas? São cláusulas que, até a gente já falou ainda agora, né? Isso. De desequilíbrio. Quando você começa a ler um contrato, eu creio que você não pode ter assim, um mínimo de conhecimento, mas você começa a olhar e diz, esse contrato está favorecendo somente uma parte, está estranho. Né? Então, você vai descobrindo algumas cláusulas abusivas só em olhar. Você nem precisa ter um conhecimento aprofundado.
né? Então, é o desequilíbrio, vai causar um desequilíbrio. Uma parte sempre tem responsabilidades e a outra nada de penalidade, sabe? As obrigações muito assim mal detalhadas. Então, por isso que sempre é importante prestar atenção no contrato. O contrato tem que ser bem elaborado, né? De repente vem com uma interpretação dúbia, tem que ter cuidado também nisso. E esse é um ponto sério a ser tocado, porque já aconteceu, inclusive, uma síndica parceira Siga-me, contra um caso, não vou dar nomes, claro, para ser ético e não ter processo. Olha a LGBT. Em que a síndica anterior contratou uma assessoria jurídica e essa assessoria colocou um contrato, numa das cláusulas, eu acho que era um contrato de 3 anos. A síndica anterior saiu e ela ficou, por mais que insatisfeita, com essa assessoria jurídica. Isso se enquadra, sim, numa cláusula abusiva? Deveria ter observado a cláusula de rescisão, entendeu? Nesse caso Será dela... que trazia, né, uma cláusula de rescisão, que ela poderia haver a rescisão unilateral, ou seja, por parte do condomínio, para não ficar preso a um contrato ruim? Então, isso é importante. Sempre é importante verificar a cláusula de rescisão, porque hoje a gente está contratando agora, está tudo bem, mil maravilhas, mas a gente não sabe, no decorrer do tempo, essa execução do serviço, se eu vou ficar satisfeita, se realmente é tudo aquilo, né, da negociação, da proposta, ninguém sabe. Então, tem que ter cuidado nisso também. É muito importante. A gente já comentou com isso, mas até onde vai a responsabilidade do condomínio em caso de problema trabalhista e contratual? Exatamente, a gente já comentou. É aquele caso, a responsabilidade ela é subsidiária, ou seja, a empresa fechou as portas, sumiu, não pagou o que devia aos seus funcionários, digamos, a rescisão do contrato de trabalho. Então, o funcionário ele vai procurar quem? O condomínio, que era a empresa que ele prestava serviço para aquele condomínio. Então, o condomínio ele usufruía do serviço daquele funcionário. E ele vai ser responsabilizado subsidiariamente. O que é subsidiariamente, né? O que é essa responsabilização subsidiária? Primeiro, vai em busca de cobrar da empresa prestadora de serviço, que é a real empregadora desse funcionário. Caso nada seja encontrado de bens, de sócios, né? Que vai haver o incidente de desconsideração à personalidade jurídica, nada sendo encontrado, vai sobrar para o condomínio. Então, ele tem que ter muita atenção com a reputação da empresa que ele está contratando. É muito bom verificar junto a condomínios, né, que essa empresa já tem um contrato de prestação de serviços. E também ir atrás de saber se tem processos trabalhistas. Enfim, fazer uma espécie de investigação antes de contratar. A gente falou, mas é muito importante citar e comentar e deixar bem claro as pessoas, o que é que elas precisam fazer para se blindar desse tipo de empresa. Que aquilo da pesquisa, entender as certidões, entender qual empresa, o tempo que ela está no mercado. Porque existem empresas novas, existe, sim. Mas, infelizmente, por esse tipo de empresas que cometem esse tipo de golpe, que para mim são golpe, as empresas novas acabam perdendo espaço, porque o povo fica com medo. É verdade. E para eles se blindarem, precisa ter uma boa análise de contrato, né, doutora? Na verdade, essa investigação, né, que a gente vai atrás de saber, é até no planejamento da contratação. Quando você recebe a proposta, já é importante você investigar aquela empresa, né, antes de partir para negociação e contratação. Quando cota, então, já tem que começar a fazer a pesquisa, na cotação. Com certeza. Porque você vai começar a negociar e depois vai descobrir que a empresa não é bem o que você achava, né? Bem aquilo que ela vendia. Então, já começa esse processo de investigação antes. E aí, quando chega o contrato, por isso que eu digo assessoria jurídica preventiva lá no início, né? Desde o momento do planejamento dessa contratação, negociação, que aí você vai negociar as cláusulas, analisar o contrato e negociar, revisar as cláusulas, até o fechamento dessa contratação. E até mesmo para a questão de revisar esse contrato, né? Não, a gente está achando tudo bem, a gente vai tentar manter com essa empresa, mas a gente tem umas coisas que não está gostando muito. Então, aditivos contratuais, que é a renovação desse contrato. Sim, enfim, sim. tudo isso pode ser feito. Pode ser feito e
mais uma vez, vem a importância de uma boa assessoria jurídica. Exatamente. Que as pessoas não querem crer ou não querem ter o devido serviço, porque existe um investimento, que, a meu ver, é um investimento que o condomínio, que a empresa precisa ter, porque como ele se previne com uma boa assessoria jurídica de problemas, não se bota no gibi, né? Exatamente. Bem como você disse aí, eu concordo, é um investimento. Porque se você pagar para ver, aí vai doer mais no bolso, viu? Vai doer mais no bolso. O papel da advocacia na gestão condominial ele tem sido super importante, né? Principalmente nessa questão da assessoria. Quando não resolve na assessoria, vai direto para a prática. Aí sai bem mais caro, doutora. Com certeza, um processo ele envolve custos, né? Custos processuais, custos com o advogado, né? Já que você não contratou para uma assessoria jurídica preventiva, né? Para se prevenir, para reduzir litígios, processos trabalhistas. E aí você vai já procurar o advogado naquela situação, né? Que muitos acreditam que nós resolvemos o problema quando ele acontece, quando ele já aconteceu. Você já pode resolver antes. Exatamente. A gente vai só ali diminuir as chamas, né, daquele fogo. Mas a gente pode evitar. Que o fogo aconteça. Exatamente. Isso é de suma importância. Está se comentando sobre a questão do contrato, sobre a questão da terceirizada, porque o mercado condominial é um mercado que é gigante. É um universo, eu sempre falo que é o universo condominial. E a gestão, o cenário condominial ele tem mudado cada vez mais para o profissionalismo. E os gestores eles buscam cada vez mais ser profissionais. É o síndico profissional, é o síndico morador, mas busca sempre solução. O síndico profissional no cenário de que eles têm a gestão de diversos condomínios, quanto o síndico orgânico que tem a gestão desse condomínio e tem a vida fora do condomínio. E quando ele tem uma boa assessoria, ele tem descansa, né, doutora? Com certeza, ele vai focar somente na gestão do condomínio e não em estar resolvendo problemas. Você não quer contratar problemas, né? Por isso a importância de uma assessoria jurídica. Deixa esse problema aí para a assessoria jurídica, que ela já digamos, um expert em resolver problemas, porque nós advogados nós resolvemos problemas, né? E evitamos problemas também. E falando sobre assessoria jurídica, quem pensa e quem está precisando contratar, quais os pontos cruciais na contratação de um bom advogado? Ele saber que esse é um advogado que vai ajudar o condomínio e que vai ter suporte jurídico de qualidade. Como é que ele precisa se atentar a isso? Analisar a proposta, né? Porque vai vir um contrato. Volta lá para o início. Exatamente. Você vai analisar a proposta e fazer uma investigação. Se realmente é o perfil que você quer, né? Se atende às suas expectativas. Se aquele advogado, ele tem o conhecimento daquilo que você está precisando resolver. Porque existem várias especialidades, né, na advocacia. Sim. Então, você tem que ver isso. Porque você, por exemplo, vamos dar o exemplo do médico. Claro. Se eu estou com problema no coração, eu vou procurar o cardiologista. Sim. Eu não vou procurar qualquer médico como um ortopedista. Então, a mesma forma acontece no direito. Se eu tenho um problema na área penal, não vou procurar uma pessoa especialista em direito eleitoral. Então, tem que também ter muito cuidado com isso. Entendeu? Não é qualquer advogado. Você tem que procurar um advogado que já tem um conhecimento na área. Que seja especialista e tenha estudado bem para... Exatamente. E conheça a prática. Isso é muito importante, é conhecer na prática. Exatamente. Né? E o ponto principal é que existem muitos advogados sem especialização ou sem expertise necessária, mas que se dizem atender. Você acha que é válido você correr esse risco ou melhor buscar um especialista? Eu recomendo procurar um especialista, porque, como eu disse, além do conhecimento técnico, ele tem um conhecimento prático, né? A vivência do dia a dia, que é totalmente diferente. Claro. E, claro, para quem está nos acompanhando, eu sou muito pidão. Eu gostaria de uma dica para o morador e uma dica para o síndico. Aquela dica de ouro, que vocês... Certo. Vamos lá. Olha para cá, para quem está assistindo você e dê essa dica. Essa aqui. Pronto. Vamos lá. Você que está aqui nos assistindo, pegou um contrato, chegou um contrato, vai contratar alguma coisa? Estou falando para você, pessoa física também, não só para você, síndico, tá? Empresário. Pegou um contrato?
veja os detalhes desse contrato. Leia. Vai ter alguma cláusula ali que você não vai entender no primeiro momento. Leia novamente. Não entendeu? Peça esclarecimento a quem te entregou o contrato, escuta o que ele está dizendo. Não entendeu ainda? Procure uma assessoria jurídica, um advogado para esclarecer suas dúvidas. Não assine sem ler e sem entender o que diz aquele contrato, porque você pode estar contratando algo ruim, uma dor de cabeça para você. E aí, quando você, eu assinei, eu nem li. E quando você vai buscar algum direito que você acha que tem, a pessoa vai dizer, olha, está no contrato isso aqui, você não leu? Você não vai poder alegar desconhecimento. Então, dica de ouro, preste atenção no contrato, observe os detalhes e só leia depois que você analisou e entendeu o que está escrito. Isso aí eu vou levar para minha vida. Quando você entender, não é só sobre ler. Exatamente, porque às vezes a pessoa diz assim, eu não vou dizer que eu não entendi isso aqui. O que é que essa pessoa vai achar? Gente, é normal, entendeu? É normal. Uma coisa que eu leio, eu vou entender porque faz parte do meu conhecimento, do meu dia a dia. Mas outra pessoa, que é outro dia a dia, que vive outra situação, digamos um leigo, qual o problema? Entendeu? Se você não está compreendendo alguma coisa, pergunte, mas não assine sem entender. Sem entender. E agora a dica para o síndico. A dica de ouro para o síndico. Vamos lá, síndico, preste atenção. Assessoria jurídica, ela é um investimento. Não tenha esse, não, porque não estou precisando agora. Porque é um gasto. Não é um gasto. O gasto é você não prestar atenção na hora de contratar e daí aquele pequeno detalhe que estava lá no contrato, ele vira um grande problema no futuro. E aí, interfere nas finanças do seu condomínio. Então, não deixe para depois. Quer contratar? Já contrata uma assessoria jurídica. Se você não tem, que eu recomendo que tenha sempre para as dúvidas, né? Mas aí, no planejamento da contratação, durante a negociação e na contratação, um aditivo contratual, uma revisão de um contrato, tudo isso você precisa de uma assessoria jurídica, porque nós estamos aí não só para resolver o problema que já aconteceu, mas para evitar que ele aconteça. Por isso que é chamado assessoria jurídica preventiva. Tá aí, pessoal, uma dica de ouro, tanto para você morador, quanto para você síndico e gestor. E um dos pontos mais importantes de toda essa entrevista é a importância da leitura. A importância de você entender quem está lhe prestando serviço, porque é um relacionamento. Se você tem um contrato de 12 meses, tem um relacionamento ali de 12 meses. Se esse contrato ele for suscetível para um bom relacionamento, ótimo. Mas se tiver falhas, ele pode ser um problema, pode ser uma dor de cabeça, que vai lhe gerar custos, principalmente custos. E você, morador, busque entender quem são as empresas que estão chegando ao seu condomínio, peça para ler o contrato, se você tem uma assessoria jurídica, peça para a sua assessoria jurídica acompanhar, entender e você se engajar dentro das questões do condomínio, porque senão o custo vai vir para você. O síndico, ele está como síndico. Você é morador sempre. Enquanto você estiver com bem, você é morador. Você é responsável sobre o condomínio e as custas vai refletir diretamente para você. E, claro, para quem quer acompanhar, a doutora Úrsula, ela tem Instagram, ela passa conteúdo. Deixa aí para o pessoal qual o seu Instagram para que as pessoas acompanhem e aprendam cada vez mais sobre o universo jurídico. Agora, @ursulandrade.adv. Tem muito conteúdo informativo para os empresários, viu? Não deixe de acompanhar. Então, claro, muito obrigado, doutora Úrsula, pela possibilidade de estar aqui conosco, compartilhando conhecimento e apontando um tema muito importante e que tem que ter uma relevância muito grande para quem vive a gestão, porque é de suma importância. Muito obrigado, tá? E você que nos acompanha, não deixe de curtir, não deixe de compartilhar, manda para aquele seu amigo, manda para aquele seu síndico, manda para o seu vizinho esse conteúdo que precisa entender sobre o que é gestão condominial. E, claro, não deixa de seguir as nossas redes sociais, o Instagram, sigame.condomínios, e nosso YouTube, o SigameCast, porque a gente sempre vai estar trazendo conteúdo para você, tudo sobre dicas, informações e soluções você encontra aqui no SigameCast.